Hoje a gente vai ensinar a como dar uma aula de matemática de respeito nesse canal. Sabe como? Usando o filme da Disney, ué. O quê? Você não sabia que em 1959 a Disney lançou uma animação para ciências exatas? Você nunca imaginou nenhum personagem da Disney falando sobre teoria de Pitágoras, por exemplo? Pois é, mas é verdade. E de quebra entender por que e para que esse filme foi produzido. Olá, minha gente, eu sou o Mel Rezende e esse é o Pensando na Docência, mais precisamente no quadro Docência Nerd. E aqui a gente fala do quê? A gente fala de filmes, séries, desenhos animados, enfim, tudo que faz parte dessa cultura vastíssima que a gente tem aí pelo mundo e ainda dando aquele olharzinho, né, do professor, como é que a gente trabalha isso em aula, como é que a gente pode trazer isso para o campo escolar. Bom, ele foi dirigido por Hamilton Luske, um dos diretores mais experientes dos estúdios Disney, que já tinha dirigido sucessos inclusive como A Cinderela e o Peter Pan. O roteiro foi escrito por Bill Walsh e David Wechsler, e a música foi composta por Buddy Baker. Que filme é esse? Que filme é esse? Que rufem os tambores? Que rufem os tambores! Sim, Donald no País da Matemática. Você nunca ouviu falar desse filme? Esse filme é um clássico, é incrível. Se você já assistiu esse filme, comenta aqui embaixo se algum dia na sua vida você teve uma aula de matemática com esse filme. Por favor, coloca aqui nos comentários pra gente saber. Ou mesmo se você já usou ele nas suas aulas aí de matemática, não é mesmo? Bom, e qual era o pano de fundo dessa produção? Ano é 1959, estava acontecendo o que rolava no mundo ali nessa época. Comenta aqui se você sabe qual era esse pano de fundo, o que era o contexto histórico aí no mundo. Então pausa o vídeo, comenta aí, você já volta para ver se você acertou ou não, hein? O contexto era Guerra Fria. Claro, assim como é o contexto de muitas outras produções de cinema e de tantas outras produções culturais pelo mundo, né? Inclusive de algumas produções que a gente já fez vídeo aqui no Docência Nerd, eu vou deixar aqui na descrição os links para você continuar assistindo os nossos vídeos aí e compartilhar também, hein? Porque é importante compartilhar o vídeo quando a gente gosta, hein, gente? Então ajuda a gente a dar aquela forcinha. Nessa época, a educação matemática estava sendo considerada uma prioridade nos Estados Unidos, porque os avanços tecnológicos e militares dependiam cada vez mais da matemática e das ciências. No campo da matemática, a então União Soviética era tida como mais desenvolvida e foi essa uma das razões para que ela saísse na frente da corrida espacial. E aí, por conta disso, nos Estados Unidos, o ensino da matemática sofreu profundas mudanças, que deram início a um movimento que ficou conhecido como matemática moderna, que também repercutiu muito aqui no Brasil, também no final dos anos 50. E é nesse clima de tensão que os estúdios Walt Disney produzem esse filme, um desenho animado de 27 minutos, onde o Pato Donald é apresentado a matemática no mundo e fica maravilhado com os encantos e as possibilidades dessa ciência. O desenho veio como uma forma de expor ao público em geral um assunto que sempre foi abordado de uma forma complicada e difícil de agradar, né, gente? Aliás, conta aqui nos comentários como é que foi a sua aprendizagem na matemática na escola, como é que foi a sua experiência escolar aí no campo da matemática. A minha, eu já confesso que foi um pouco, tanto quanto traumática, né? Mas talvez se eu tivesse visto de outras formas, a matemática teria outro espaço na minha vida, não é mesmo? E já aproveita também e compartilha esse vídeo para as pessoas também desbloquearem a memória e matemática, de como é que aprenderam matemática ao longo da vida escolar aí. Os americanos estavam perdendo a corrida espacial e precisavam gerar interesse das gerações mais jovens para se tornarem cientistas e engenheiros que conhecessem bem a matemática. O filme mostra o Donald sendo transportado para um mundo mágico, onde ele aprende conceitos matemáticos nas áreas de estudo como álgebra, geometria e lógica. Inclusive, o filme faz referência ao Lewis Carroll, um matemático e autor do livro Alice no País das Maravilhas, falando do tabuleiro de xadrez, que nele aparecem formas matemáticas, além da matemática já existente ali no movimento das peças do xadrez. Se você não conhece esse filme, você pode estar se perguntando: poxa, mas como é que eu vou abordar esse filme, por exemplo, em sala de aula? Como que eu vou mostrar esse filme para as criancinhas menores, de repente lá no ensino infantil? Ou nas séries ali bem iniciais do ensino fundamental? Até porque o filme fala de proporção áurea, o filme traz teoria de Pitágoras, que a gente vai aprender só no Fundamental 2 ou no ensino médio. Na verdade, aí é uma abordagem pela função social, né? É difícil as pessoas que tenham conhecido a matemática dessa forma, como é que ela é aplicada no dia a dia. Geralmente a gente já chega lá no cálculo, né? É montar, é conta armada, aquela coisa maluca, e aí a gente já aprende a fazer assim.
e muitas vezes sem saber onde que a gente realmente encontra a matemática, onde que ela está no nosso dia a dia. Inclusive, esse filme mesmo, ele foi feito num contexto bem específico, numa necessidade que existia naquele momento. Era necessário ali ter os engenheiros, ter mais cientistas, era uma corrida espacial, então foi feito para que gerasse ali mais engajamento dos jovens, né? E isso, inclusive, minha gente, rende assunto aqui no Pensando na Docência. Então, se você chegou até aqui no vídeo, já deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo, ó, se você quer que a gente faça mais vídeos sobre como que a gente pode ensinar matemática, né, de formas diferentes, de formas mais engajadas aí para as crianças. Bom, mas o fato é que o filme foi um sucesso e ajudou a popularizar sim a matemática entre as crianças. Ele ainda é considerado uma referência na educação matemática e é usado por muitos professores, inclusive por esta que vos fala aqui, como uma ferramenta para ensinar conceitos matemáticos de uma forma muito mais lúdica e muito mais envolvente. E no final do filme, a coisa mais linda, né? Se você não assistiu, assista. E se você assistiu, você vai se lembrar. Porque ele termina com uma frase apoteótica, né? A matemática é o universo. Ah, que bonito! Sensacional! Aqui vão ter 2 vídeos para você continuar a saga da educação. E até a próxima. Um beijo!